Caivano, como é que você vê esse descaso com o patrimônio público nacional? Você já tirou até o primeiro gole da minha boca, né? Você já usou o termo correto, é o descaso. Como a Juliane disse, há quanto tempo sabe-se desse morro, né? Esse risco iminente atrás de um patrimônio histórico? Há dezenas de anos, isso não é de hoje. Aquele morro não está ali de poucos anos, aquilo sempre esteve ali. E realmente, quando a Juliane salienta que eu também estive lá por 3 vezes na minha vida, espero estar lá numa quarta, é uma cidade realmente em que você respira história e é de fato um queijo suíço, como ela contou. Tem até um restaurante, não vou ficar fazendo propaganda para não fazer merchan para os outros, mas de uma mina que foi descoberta depois de ter sido fechada, obviamente, há muitos anos, quase um século, no quintal de uma das casas. Numa brincadeira, a criança quase caiu num fosso. Então, você imagine a altura que isso pode ter, os acidentes que possam ocorrer diante disso. Então, é uma cidade que demanda muito, mas muito juízo dos seus governantes, e parece que isso é justamente o que falta em todos eles, espalhados pelo Brasil. É um desgoverno que nós tivemos aí por 30 anos e que propiciou que tragédias como essa estejam acontecendo agora, porque isso só se faz com o tempo, né? Quantos anos de infiltração foram necessários para este morro vir abaixo? Dezenas de anos. Isso não se faz do dia para a noite, isso não ocorre do dia para a noite. Então é um descaso público, de falta de política pública para promover a proteção do patrimônio histórico. Professor Ricardo Barbieri, a gente estava falando de Salvador também, quem conhece Salvador sabe como é que o patrimônio histórico lá, tirando um trecho pequeno do Pelourinho, é maltratado. Nós vivemos numa cidade que tem muito patrimônio histórico maltratado. Falamos de Minas Gerais, tão importante como a Juliane falou, né? Capitaneou fatos importantes da nossa história, maltratado. A esquerda interessa apagar o passado, né? A gente sabe disso. Como é que a gente tem que lidar com essa situação? Tem meios da gente poder lidar com essa situação de forma rápida, nós, população, cobrar, exigir alguma coisa dos nossos governantes? Gustavo, votando direito, né? Votando certo, né? Parando de escolher pessoas que não têm condições técnicas, não têm qualidades pessoais, inclusive, vontade de fazer, né? E escolhendo pessoas que sejam não politiqueiras, mas pessoas que sejam que tenham talento para isso. Esse casarão estava interditado desde 2012, né? Por conta de outro deslizamento que já tinha havido naquele ano, né? Então, nós estamos falando de 10 anos de abandono, né? Vocês lembram do incêndio no Museu da Quinta da Boa Vista, que foi abandono também, falta de cuidado, né? A gente estava sob gestão da UFRJ. A gente olha para o espaço que era ocupado pela Casa de Shows Canecão, no Rio de Janeiro, um espaço que revelou grandes artistas, que protagonizou grandes shows, que foi obtida a reintegração de posse pela UFRJ, mesmo a UFRJ gestora lá do museu, e está lá o espaço abandonado, prestes a cair também, sem nenhum tipo de cuidado, né? Então, isso tudo, quando não está ligado à especulação imobiliária, né, tem outros interesses de negócios. A gente lembra aí do prefeito do Rio de Janeiro que tentou vender um imóvel ocupado por uma escola, mas houve resistência popular e isso não aconteceu. A especulação imobiliária na zona portuária, tentando construir aqui um novo Puerto Madeiro argentino, Puerto Madeiro em Buenos Aires. E é assim que esses verdadeiros abutres lidam com o patrimônio público. Eu não sei se esse imóvel é tombado pelo IPHAN, mas há uma enorme dificuldade de preservação por parte de proprietários, imóveis tombados, a gente vê isso nos grandes centros, né, do país, centros históricos, né? E quando adquirido pela prefeitura, isso não melhora em nada. Mesmo em face do problema das características geológicas dessa região, né, muitos morros e lugares aí íngremes com risco de desabamento, todos os acidentes e suas consequências são previsíveis, ainda mais quando tem um histórico como esse imóvel, né? Para isso existem ferramentas de análise de riscos utilizados no mundo inteiro, né, que possibilitam as ações de prevenção e contingenciamento, né? Quem passa por áreas de ocupação irregular em qualquer parte do país, as comunidades, as favelas, né, vê lá construções precárias e o Estado sem se mexer com relação a isso, a não ser depois de um desabamento, né? Morro do Bumba, casas construídas, espaços construídos por
milicianos. Quando desabam, é um Deus nos acuda, a responsabilidade é do Estado, mas o Estado não alcança essas áreas. E mesmo as áreas que o Estado alcança, falta vontade política de agir ali. No Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro porque eu sou carioca, né, e tenho essa relação com o dia a dia, e gosto de usar esses exemplos do dia a dia. Nós tivemos a transferência da Alerj, de um prédio também histórico, para uma área moderna, que foi ocupada antes por um banco, né, com toda a reforma, com todos os gastos envolvidos. Está lá o prédio antigo sem uso, momentâneo, e o espaço novo lá sendo bem ocupado e alegremente ocupado. É isso, o Estado não alcança esses cenários importantes para a nossa história, para o nosso dia a dia, para a sociedade. Alan, a gente precisa, toda vez que fala sobre patrimônio histórico, a gente tem que falar, é óbvio que tem o descaso da chuva, a falta de um problema de chuva, a falta de estrutura, que os prefeitos não fazem, mas a gente tem que se lembrar sempre do Museu Nacional. Pouca gente tem noção disso, né? O Museu Nacional é o museu mais importante do Hemisfério Sul, entre os 7 maiores museus do mundo, mais importante, um acervo gigantesco, mais de 2 milhões de peças, 20 milhões de peças, me parece. E em uma entrevista que eu fiz com o Mário Frias, secretário de Cultura, disse que ele não tem uma ingerência sobre o que vai ser feito agora na recuperação do Museu Nacional, porque ele está ligado ao IPHAN, e o IPHAN é ligado ao Ministério do Turismo. E uma das ideias que estava lá e que ele era terminantemente contra era de só se manter a fachada do casario e fazer um espaço completamente novo, moderno por dentro. Como é que você vê toda essa situação do nosso patrimônio histórico, nossa história sendo apagada e a esquerda fazendo questão de não resgatar essa história, né? Bom, isso já era óbvio, né? Esse é todo o esforço deles, apagar a nossa história e colocar em evidência outros heróis, né, que são heróis para eles, como Che Guevara, né? A gente vê, por exemplo, aqui na cidade de Maricá, você tem hospitais, você tem, com o nome, né, do próprio Che Guevara, você tem escolas, todos homenageando esses ícones esquerdistas, comunistas, né? E o que eles querem é apagar a nossa identidade local, a nossa cultura local. Você falou do Museu Histórico, quando nós tivemos aquele problema, o próprio Ministério destinou apenas R$205 mil, né, para a reforma do museu, enquanto artistas que não fazem nada além de ficar rebolando na televisão levavam, né, na outra administração anualmente R$10 milhões para ficar reproduzindo esse tipo de cultura importada que a ninguém interessa no Brasil. Agora, é claro, só para concluir esse assunto, isso tem que ser dito. Isso remete, é óbvio, a toda a hipocrisia das administrações do PT, que teve aí há quase 15 anos, né, no poder, e o que foi que o PT fez pelo país? Nada, apenas sequestrou, colocou o país no fundo do poço, não se preocupou em nenhum momento com estrutura, né? Todos esses avisos que os nossos comentaristas acabaram de falar aqui foram dados com muito tempo de antecedência, ninguém nunca se preocupou com isso. Então, esse é o país que nós não queremos, essa é a administração que nós não queremos nunca mais no nosso país. E é por isso que nós, vira e mexe, estamos aqui reforçando para que as pessoas não esqueçam, né, de que tudo que nós tivemos de ruim nesse país foi e aconteceu na gestão PSDB-PT. Então, é momento de olharmos para frente e de termos um novo Brasil.